Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo 2. Encerramos a sequência de Neemias, a reconstrução dos muros. E o Senhor me deu uma direção para que nós começássemos a falar uma nova sequência acerca dos milagres de Jesus. Amém? E o primeiro milagre que nós vamos falar hoje, o nosso tema está aí no monitor, é a água transformada em vinho. Isso aqui é a água mesmo que o Paulo trouxe, né, Paulo? É água. Mas você crê que esta água pode ser transformada em vinho, porque o nosso Deus é especialista em mudar a origem das coisas, porque Ele é o Criador. Aleluia! Glória a Deus! Então, o primeiro milagre que iremos falar um pouquinho é a água transformada em vinho, e esse milagre se encontra em João capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Vamos ler a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Preste atenção nesse detalhe aí do finalzinho do versículo 1. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Somente até o versículo 5. Depois nós vamos continuar lendo o texto. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, louvamos o teu nome nesta noite mais uma vez e pedimos neste momento que tu venhas falando conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, aumenta a fé do nosso coração, renova as nossas forças, cura enfermidades, liberta os oprimidos. Senhor, vem trazendo vitórias às nossas casas, às nossas famílias, porque essa noite é uma noite de milagres, Pai, para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, você não precisa abrir, mas a Bíblia fala também em João, no capítulo 21, versículo 25. João encerra esse evangelho dizendo: ainda há muitas coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas num livro, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Isso João declarando acerca dos milagres que Jesus fez. Então, falar de milagres de Jesus é falar de muitas coisas que Jesus fez, tem feito e fará. Porque os milagres continuam. Jesus falou para a sua igreja: aquele que crê em mim, obras maiores ainda se fará. Meu Deus. Irmãos, é interessante que a Bíblia, ela deixou registrado alguns milagres. E nós já ficamos boquiabertos com os milagres que Jesus fez e estão registrados na Bíblia. Mas são muitos e muitos milagres. Para você chegar aqui nessa noite, você tem noção de quantos milagres o Senhor te entregou? Você tem noção que essa semana o Senhor te deu livramentos? Você tem noção que durante esta semana o Senhor te guardou, te protegeu, e você vai para casa e vai continuar vivendo milagres, e amanhã você vai viver mais um milagre? Amém, meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Os milagres revelam o poder de Deus na vida daquele que crê em Jesus Cristo. Por que Jesus faz milagres? Porque os milagres revelam o poder de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Os milagres aumentam a nossa fé. E tem um detalhe que você vai perceber nesse texto. Os milagres fazem com que mais pessoas cheguem ao reino dos céus. Existem milagres que acontecem nas nossas vidas que não apenas nós somos beneficiados, mas pessoas que não conhecem Jesus através dos milagres que Deus faz em nossas vidas, elas se interessam por Jesus. Porque já fizeram muitas coisas para receber milagres, muitos sacrifícios. E na quarta-feira, no estudo bíblico, estávamos falando sobre isso, irmãos. Como a rainha Esther reagiu diante de um decreto. Era um decreto, não era uma possibilidade. Talvez você esteja aqui nessa noite, como este casal, esta família, que perdeu todo o vinho, acabou todo o vinho, finalizou todo o vinho. É um decreto. Esther estava vivendo um decreto, a morte dos judeus, de todos os judeus em Suzã. E como Esther reagiu, irmãos? O que Esther precisou fazer? Não precisou subir escadaria, não precisou acender milhões de velas, não precisou ficar se martirizando. Esther orou e jejuou.
Aleluia. E a oração e o jejum de Esther e de todo o povo judeu não fez o decreto mudar, mas fez com que o rei autorizasse os judeus a resistirem. E no momento em que Deus te autoriza a resistir, é porque Ele já entregou os inimigos em tuas mãos. Aleluia! A Bíblia diz que os judeus, naquele tempo, mataram, exterminaram, olha para mim, todos os seus inimigos. E sabe como é que lá em Suzã olhavam para os judeus e faziam? Povo fraco. Cuspiam no chão quando passavam um judeu. Mostravam um total desprezo pelos judeus. Mas no dia do decreto, os judeus prevaleceram. Porque o Senhor estava com eles. Aleluia! Então, voltando para o texto, em João capítulo 1, apenas João escreve esse milagre, relata esse milagre, que a Bíblia diz que foi o primeiro milagre que Jesus realizou, com o qual Jesus deu início ao seu ministério de sinais e maravilhas. Porque, irmãos, pensam, os judeus esperavam um Messias rico. Os judeus esperavam um Messias que iria libertá-los do Império Romano. Os judeus esperavam um Messias que viesse de uma família muito boa. E chega Jesus, filho de carpinteiro, aprende a ser carpinteiro, porque Jesus ficou 30 anos vivendo como um homem comum, aprendeu o ofício de carpinteiro, e 3 anos o seu ministério. Olha só como Jesus dedicou tempo à sua profissão, dedicou tempo à sua família, dedicou tempo, mas não apenas isso, não fazendo da profissão e da família um ídolo, mas conhecendo as Escrituras, porque com 12 anos ele já ensinava os doutores nas sinagogas. E quando chegou o momento, Jesus estava pronto para dar início aos sinais. Por quê? Porque ele dizia que era o Messias. Para você ter ideia, nesse tempo aqui, irmãos, das bodas de Caná, Jesus não tinha ainda 12 discípulos. Quando a Bíblia fala que os seus discípulos estavam com ele, Jesus tinha ali aproximadamente, no máximo, 4 discípulos com ele. Porque os milagres ainda não tinham acontecido. E milagre atrai multidão, atrai ou não atrai? Se colocássemos ali na porta uma placa hoje, culto de domingo, milagres vão acontecer. Venha porque você receberá uma chave. Venha porque, irmãos, isso é atrativo aos olhos humanos. Mas nós não precisamos de nada disso, sabe por quê? Quando convidamos Jesus, como essa família convidou, Jesus está presente. Qualquer intercorrência, qualquer problema, Ele já está conosco e Ele vai agir. Então os milagres aconteciam porque Jesus precisava mostrar o seu poder. As pessoas não acreditavam que um homem tão simples poderia ser o Messias. Então diz assim o versículo 1: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Naquele tempo, os casamentos duravam entre 7 e 10 dias. Alguns duravam até mais, chegando a 12, 13 dias. Então, quando se falava num casamento naquela época, era uma festa muito grande. Vinham pessoas de todos os lugares, faziam viagens muito grandes para chegar até uma festa. Então, preste atenção. Hoje, quando nós falamos em casamento, estão ficando cada vez mais minimalistas. Não é verdade? Os casamentos agora, até de pessoas que têm muito dinheiro, são casamentos onde tem 50 convidados, poucas pessoas, um casamento mais simples, um casamento onde as pessoas comem e bebem sim, mas que dura no máximo 4 a 5 horas. Agora pensa num casamento de 7 a 10 dias, você organizando, Maria, Alexandra, diaconisa Maria, diaconisa Sandrinha, vamos lá. Diácono Roberto, diaconisa Luciana, pensa na irmã Valdete, você fazendo salgadinho. Meu Deus. Para convidados que vão ficar 10 dias numa festa. Irmãos, a gente faz um almoço na igreja, a gente faz uma cantina. Vamos falar de cantina? E a gente sabe a luta que é, a gente sabe a prova que é, a gente sabe a organização que precisa e que necessita. Então, um casamento era algo muito importante naquele tempo e que demandava realmente muito tempo, exigia muito esforço, muita organização. Mas observe que quando João começa a falar, ele diz então que achava-se ali a mãe de Jesus, ou seja, a nossa irmã Maria. Não a nossa mãe, mas a nossa irmã Maria. Possivelmente Maria tinha um grau de parentesco com a família dos noivos. É bem possível que Maria, por já estar ali naquela festa, estar atenta a cada detalhe, ela tivesse um grau de parentesco, uma amizade muito íntima com esta família. Mas João relata, primeiramente,
que Maria estava ali. Aí vem o versículo 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E aqui é interessante que, junto com Jesus, estavam os seus discípulos. Não sabemos se os discípulos eram pessoas conhecidas daquela família, mas sabemos de uma coisa: se nós queremos a presença de Jesus, precisamos aceitar a presença dos seus discípulos. Amém. Eu não sei se você compreendeu. Se nós queremos a presença de Jesus, precisamos aceitar a presença dos seus discípulos. Porque tem pessoas que se dão com todo mundo, com todo tipo de gente, saem com todo mundo, passeiam com todo mundo, fazem a festa com todo mundo, mas quando fala igreja, não, comem muito. Não, convidar crente não, porque crente... Não, eu tenho até contato com os irmãos da igreja, mas eu prefiro os meus amigos, os meus conhecidos, os meus vizinhos, os colegas de trabalho. Meu irmão, se você quer a presença de Jesus, vai ter que receber os discípulos dele. Amém, meu Deus. Naquele casamento, Jesus foi convidado, mas Jesus também levou os seus discípulos. Junto com ele, foram também os seus discípulos para o casamento. Se você quer a presença do Senhor na sua vida, comece, aleluia, a receber os discípulos do Senhor, a fazer o bem aos discípulos do Senhor, porque Jesus disse que todas as vezes que nós cobríssemos aquele que estivesse nu, que nós fôssemos visitar aquele que estivesse preso, se nós fôssemos até os hospitais visitando os enfermos, nós estaríamos fazendo ao próprio Jesus. Aleluia. Como a gente diz que ama Jesus, eu não suporto, irmão. Como a gente diz que ama Jesus, eu não quero saber de igreja. Quantas pessoas depois da pandemia desigrejadas, porque não acreditam mais em pastor, não acreditam no irmão, então você não acredita em Jesus. Não existe a presença de Jesus sem discípulo. Não existe a presença de Jesus sem igreja. Não existe, irmãos. Então nós precisamos quebrar nessa noite esse protocolo que o inimigo muitas vezes lança na nossa mente. Eu não quero mais saber de igreja, já me decepcionei muito com a igreja. Então Jesus está falando, se você quer um relacionamento comigo, você tem que se relacionar com a minha igreja. Amém? Amém. Então, você vê que aquela família foi sábia. Convidou Maria, convidou Jesus e convidou os discípulos de Jesus. Porque tem pessoas, irmãos, que só convidam Jesus quando a coisa já está difícil. Imagina se Jesus não fosse convidado para esse casamento. Eles não têm mais vinho, e agora? Ai, se eu tivesse convidado Jesus. Como é que agora... Sabe quando você não ia convidar uma pessoa, aí deu ruim, deu BO, e você vai precisar chamar aquela pessoa de última hora, que você nem ia chamar, mas porque na verdade você precisa de um favor dela? Irmãos, chame Jesus para tudo. Chame Jesus para a festa, para o trabalho, para o casamento, para o emprego. Chame Jesus para a sua casa, convide Jesus. O dia que o pastor João fez a bendita oração, que eu louvo a Deus por isso, primeira noite que dormimos nessa casa, que a gente ia entrar, todo mundo já tinha ido embora, os irmãos que estavam nos ajudando, e quando a gente ia entrar, que a gente estava esgotado, ele falou, não, peraí, não entra não. Jesus, entra primeiro, a casa é sua. Jesus falou, é minha? Daqui a um ano vou estabelecer. Foi exatamente o que aconteceu. Daqui a um ano vou estabelecer a minha casa nesse lugar. Amém, meu Deus. Porque é muito fácil falar, irmãos. É um prazer, é uma honra receber os discípulos de Jesus na nossa casa. Amém. É uma honra quando você pega o seu carro e dá uma carona para um discípulo de Jesus. Você está levando o próprio Jesus para casa. É uma honra quando você traz o seu quilo de alimento, leite, seja o que for, e contribui com a área social da igreja, porque você está contribuindo na vida de um irmão, um discípulo de Jesus. Você está alimentando o próprio Jesus, você tem noção disso? As coisas são espirituais. Esse casamento era muito mais que um casamento. Havia um propósito espiritual. O que você está passando tem um propósito espiritual. Amém? E Deus vai te mostrar. Aleluia. E aí no versículo 3, após nós percebermos bem que todo este casamento já estava com os seus convidados, o versículo 3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E aí, irmãos, eu preciso falar algo para vocês esta noite. É necessário alertar ou sermos alertados quando o vinho acaba. Essa denúncia é desagradável. É ou não é?
Ou imagine que eu vou numa festa onde a Andréia está e vou dizer, Andréia, não tem mais nada para comer. O que a gente faz geralmente quando acaba a comida? A gente vai... Ô, gente, peraí, vocês estão comigo? Amém? Fala a verdade. Acabou a comida, a gente vai? A verdade é essa, não precisa mentir, não. Já não tem mais água, não tem mais suco, um calor, todo mundo ali passando fome. A gente quer ir pra onde? Pra nossa casa. Quem já chegou de casamento aí foi comer? Amém. Já fiz até janta depois de casamento, irmãos. Arrumada com roupa de linda que eu tava, mas enfim. Porque uma fome, passar fome em casamento, irmãos, é uma coisa braba. Porque você se organiza para aquele dia. Você compra o presente dos noivos, você se arruma. Se você for madrinha ou padrinho, então você se arruma, você investe no cabeleireiro, você investe no seu aluguel de roupa, de sapato. Vai até o local, de carro, de Uber, há um investimento para aquele momento. Há uma expectativa para aquele momento. Então, se você chega naquela festa e o vinho acaba, a comida, vinho aqui, preste atenção, naquele tempo a coisa era tão séria que se o vinho acabasse, o vinho era o principal componente de uma festa de casamento. Se o vinho acabasse, a família da noiva poderia ser processada pela família do noivo. Se eles não comessem e bebessem dignamente, com fartura, a família da noiva era processada. Vocês têm noção do que aconteceu aqui? Vocês têm noção que Jesus livrou aquela família de um processo? Vocês têm noção que Jesus estava ali realizando muitos e muitos e muitos milagres? Amém, meu Deus. Então, quando você vê que a coisa acabou, como eu dei o exemplo aqui da Andréia, eu não vou ser desagradável. Eu não vou chegar para ela e falar, Andréia, acabou. Porque a pessoa vai falar, o quê? O que eu posso fazer? Eu me organizei, mas beberam além do que eu tinha me organizado, ou comeram além do que eu tinha me organizado, ou eu não comprei o suficiente. Então, geralmente, alertar que o vinho acabou é uma denúncia desagradável, constrangedora, mas é necessária. A gente ama receber elogios. Ô, Paty, como você tocou bem hoje, minha filha? Tá dirigindo tão maravilhosamente bem. Ah, gente, a Mônica na recepção é uma coisa linda, né? Sempre educada, sempre chique. Mas ninguém gosta de ouvir denúncias. Cuidado, o teu vinho tá acabando. Cuidado, o teu vinho já acabou. Ninguém gosta de ouvir e ninguém gosta de falar. Porque estamos vivendo um momento, um tempo onde essa geração... Irmãos, eu tô ficando impressionada. Até os cachorros agora estão numa geração Nutella. Já perceberam isso? Na capelania, quarta-feira, uma irmã que faz trabalho com a gente, a cachorrinha dela, que é sem raça definida, SRD, vocês sabem, sem raça definida. Ela já gastou tanto dinheiro com a cachorra dela não come as coisas que ela compra, a cachorra dela tem que ir para médico toda hora. Aí a irmã falou, mas na minha época os vira-latas, eles... Eu falei, pois é, mas agora até os cachorros mudaram. Como é que pode? Vira-lata comia coisa de rua, nunca passava mal. Agora? Meu filho, se você for adotar um vira-latinha... É refluxo, exatamente. É alergia à ração. Até essa geração tá assim, até os animais mudaram. Eu digo pra vocês, tem coisa espiritual isso, sabe por quê? Lembra na época de Nínive? Quando Jonas foi enviado para pregar a Nínive o arrependimento, eles colocaram até os animais para jejuar. Eu vou fazer isso qualquer dia desses. Ah, é que eu não tenho coragem, né? Mas você imagina você colocar até os animais para jejuar. Porque o inimigo, irmãos, quando ele age, ele começa a agir em tudo. Ele começa a agir dentro de tudo que você tem, tudo que você possui. Nínive estava no alvo do inimigo, mas o Senhor queria trazer remissão àquela cidade. Então, todos jejuaram, até os animais. Aí você vem comigo e entende uma coisa. Essa geração, tudo que você fala é ofensa. Nessa geração, até dentro dessa igreja, se você pregar a Bíblia, é ofensa. Nas escolas, se as crianças são corrigidas pelos seus professores, é ofensa. Antigamente, a gente chegava da escola com medo do pai ou da mãe saber o que nós fizemos com a professora. Agora, é uma geração que chega da escola, faz uma denúncia acerca dos professores para os pais, e os pais vão em cima dos professores querendo saber o que fizeram com o filho ou com a filha dele. Então, é uma geração que está ficando super protegida. Uma geração que acha que tudo é resolvido de acordo com o que eles pensam e acham e eles determinam. Então, nos dias de hoje, denunciar pecado é correr risco de vida.
Mas nós não vamos nos calar. Porque João Batista também precisou denunciar o pecado de Herodes. E por isso ele perdeu a cabeça. Porém, eu prefiro perder a cabeça e falar as verdades que Jesus tem nos ensinado do que amaciar o ego das pessoas. Amém. Maria tomou uma atitude sábia. Eles não têm mais vinho. Que constrangimento. Jesus, eles não têm mais vinho. E é uma coisa que a gente não gosta de falar, mas também não gosta de ouvir. Quem recebe alegremente essa palavra? Estou percebendo que não é de hoje, que você anda um pouco desanimado, cansado, quase não vem mais à igreja. Estou percebendo que você já tem um tempo, não está mais orando, você mesmo tem falado, não faz mais devocional. Ninguém gosta de ouvir. Mas quando uma pessoa é sábia, irmãos, eu estou lendo Provérbios, eu e o pastor João. Hoje o texto falava isso. Repreende um sábio, ele será mais sábio. Agora, repreende uma pessoa nécia, ele se voltará contra você. Eu falei, meu Deus, é verdade. Então é preciso alertar, ou sermos alertados. Quando o vinho acaba, irmãos, é muito bom ouvir elogio, eu falei aqui ainda agora. Mas é bom também quando alguém chega para nós e fala, olha, cuidado com isso aqui. Olha, vigia, claro, irmãos, com sabedoria, que tem gente que parece que ele é o dono da verdade, ou ela é a dona da verdade, todo mundo é pecador. Com sabedoria e graça, mas fale. Olha, o Senhor tem me mostrado acerca da sua vida, ore mais, dedique-se mais ao Senhor, cuidado com você fala acerca do seu esposo ou da sua esposa, cuidado com seus filhos. Receba com alegria alguém que te alerta, sabe por quê? Lembra que eu falei que Maria, possivelmente, era parente ou amiga muito próxima daquela família? Só alguém que te ama vai te alertar quando o teu vinho estiver acabando. Porque quem não te ama, sai da festa. E falando mal. E compartilhando no WhatsApp. E postando no Instagram. Quem não te ama não vai te alertar. Mas quem te ama vai te alertar. O próprio Deus repreende aqueles a quem Ele ama. Todo mundo ali provavelmente, mas irmãos, aqui, pelo que o mestre Sala, depois do final do texto, ele falou, que o bom vinho ficou para o final, eles já deveriam estar no 8º dia de festa. Quantos convidados foram embora reclamando que não tinha mais vinho? Quantos convidados foram embora reclamando daquela festa? Maria teve coragem. Aliás, se eu pudesse ser uma mulher na Bíblia, eu gostaria de ser Maria. Uma encorajadora. Uma mulher que aos 17 anos ficou grávida do Espírito Santo e falou, eis-me aqui, Senhor. Mesmo podendo ser acusada de adultério, de tantas coisas, ela teve coragem. E mais uma vez demonstrou coragem. Em avisar que o vinho tinha acabado. Eu quero dizer para você que é desconfortável falar e ouvir isso. Mas preste atenção numa coisa. Todo desconforto nos leva a um lugar melhor. Todo desconforto nos leva a um lugar melhor. Você só se mudou daquela outra casa porque você sofreu um desconforto e certamente você foi ou vai para um lugar melhor. Você só está curado hoje porque aquela enfermidade te trouxe um desconforto e o desconforto vai te levar para um lugar melhor. Amém. Pensa nisso, irmãos. Se você está num lugar desconfortável, o que você quer fazer? Sair logo dali. Então o desconforto que Deus está permitindo na tua vida vai te levar a um lugar melhor. Presta atenção quantas vezes você olha para um tempo atrás e você percebe quem você já foi e como você está hoje. Você pode não estar como gostaria ainda, mas você está melhor do que antes. Fale comigo, eu estou melhor do que antes. E aí no versículo 4, a Bíblia diz assim: mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Não se assuste em Jesus chamar Maria de mulher, porque a nossa Bíblia ela foi traduzida da língua inglesa para o português. Mas no original, essa palavra aqui significa senhora. Senhora. Mudou, não mudou? Parece que Jesus foi áspero, né? Com a mãe dele. Mulher. Não é desse mulher que falou, gente, não, que eu não gosto. Mas enfim, não é esse mulher, não. É um senhora. Senhora. Em algumas traduções diz assim, por que tanta preocupação? Mudou ou não mudou? Ah, aleluia. E aí ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Perceba que Jesus está querendo falar com Maria. Senhora, espere. Se nós pudéssemos transcrever ou traduzir esse texto,
Senhora, espere, ou mãe, espere. Esse milagre já está na minha agenda, mas é necessário chegar à minha hora. Glória a Deus. Porque Jesus falou, ainda. Irmãos, ainda. Irmãos, em nome de Jesus, ainda. Não chegou a tua cura, ainda teu marido não foi salvo, ainda a tua esposa não está aqui, ainda os teus filhos não estão, ainda essa porta não se abriu, ainda, mas já está na agenda de Jesus. Aleluia! O teu milagre está na agenda de Jesus. E aí o versículo 5 diz assim, então, ela falou aos serventes, leiam comigo, fazei tudo o que ele vos disser. Olha o imperativo. Fazei. Fazei é uma ordem. É uma direção. Não é pulai, não é gritai, não é cantar. Isso tudo é muito bom, mas é fazer. Não adianta pular, não adianta gritar, não adianta rodar e sair da igreja e não fazer tudo o que ele manda. É fazer. Qual é a segunda palavrinha? Tudo. Deixa eu dar uma notícia boa para vocês nessa noite. Inclusive o que você não gosta. Porque quem manda é Ele. Então fazei tudo o que Ele vos disser. Irmãos, essas palavras aqui, segundo os historiadores, foram as últimas palavras de Maria. João capítulo 2. Você não vai ver mais Maria falando, relatando alguma coisa. Foram as últimas palavras que a irmã Maria trouxe. Posso dizer para vocês? Pregou mais do que muita gente em 3 horas. Fazei tudo o que ele vos disser. Ponto final. Se pudéssemos encerrar o culto dessa noite com essa frase, irmãos, a nossa vida ia ser transformada. Porque a gente só quer fazer o que a gente gosta. Mas nós temos que fazer tudo o que ele nos disser. O que a gente gosta e o que a gente não gosta. Ontem nós assistimos aquele filme A Forja. Eu não vou dar spoiler, mas tem um momento do filme em que o personagem principal precisa liberar perdão. E o perdão não é para o outro, o perdão é para mim. Quem pensa que está perdoando alguém e fazendo um bem a alguém, eu estou trazendo um benefício para aquela pessoa, engano, porque o perdão é para você. Você merece ser livre desse peso. Perdoar é mandamento, não é opção. Perdoar é escolha. Então fazei tudo o que ele vos disser. E a gente fica assim, mas isso aqui eu não faço. Deus sabe que eu ainda não consigo. Isso que não consegue o quê, irmãos? Tudo posso naquele que me fortalece. Disse Paulo, depois de ser picado até por víbora. Víbora já te picou? Eu não vou beber água, acharam que eu ia, né? Já foi picado por víbora? Mas o veneno não te matou, que você está aqui hoje. O veneno, como o apóstolo Paulo, não vai te matar. Aleluia. A víbora que está picando você, eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, esse veneno não vai te matar. Aleluia. Amém? Porque Deus ainda tem um propósito na sua vida. Mas é necessário fazer tudo o que Ele nos diz. É necessário cumprir tudo, irmãos, o que a gente não quer também. Faz parte. Dizimar, ofertar, louvar, fazer devocional, vida de crente, é isso. E vou falar para vocês, é uma das mais fáceis que tem, tá? Se você for pesquisar algumas religiões, só aqui no Brasil, não vou nem falar de China, não vou nem falar de Índia, vamos falar do Brasil. Você vai ver o que é necessário as pessoas fazerem para agradar os seus deuses. Tudo que Deus nos pede não é benefício para Ele, é benefício para nós. Um tempo com Ele, leitura da palavra, cantar louvores ao Senhor, estar na congregação dos justos. Meu Deus, irmãos, descobriram já agora, de que a Bíblia já fala há tanto tempo, né? Que o jejum é um benefício para a saúde. Olha, quando Esther jejuou lá, há mais ou menos 400 e poucos anos antes de Cristo. Eu falei isso quarta-feira. Ou seja, nossa irmã Esther viveu há mais ou menos 2.500 anos atrás. E ela já aprendia, ela já sabia o que era jejuar. Mas hoje ninguém quer jejuar. Ainda fala assim, o senhor sabe por quê? Ah, o senhor me entende. Ah, senhor, a minha doença. Que sua doença, irmãos, em nome de Jesus. Você está curado pela fé. Mas a doença não é você. Ou melhor, você não é a doença. Não é a minha... como é que as pessoas falam? A minha diabetes. A minha pressão alta é uma coisa, uma possessão da enfermidade, né? Isso é cultural. A gente aprende isso com vovó, na verdade, com a bisa.
Lembra? As vovós e bisavós. Não, porque a minha é diabetes. Não, porque o meu, aquele negócio que dá no pé, meu joanete. As pessoas têm uma coisa com joanete, né? Que é uma proteção. O meu joanete. A minha artrose. Você não é a doença. Amém? Você não é a doença. Então Esther já tinha convocado o povo para jejuar naquele tempo. Jesus, pastor João trouxe aqui uma palavra domingo passado. Jesus, quando foi curar aquele menino, libertar aquele menino, ele falou, essa casta não ia sair sem jejum e oração. Quem não tem vida de jejum e oração, irmãos, só fica protelando milagre. Aí entra o que Maria, a irmã Maria nos ensinou. Fazei tudo o que ele vos disser. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa, eu não posso jejuar, irmão, se nós jejuássemos mais. Aí hoje em dia você vai para essa medicina integrativa, jejum faz bem à saúde. Ficar sem comer por horas produz isso, produz aquilo, produz aquilo. Até um tempo atrás a pessoa morria se jejuar, segundo eles, né? Vai atacar o estômago, vai acontecer isso. Agora, eles já falam no jejum intermitente e os principais profissionais de saúde são super a favor do jejum. Traz saúde, traz vida. Jesus nunca vai te pedir alguma coisa que produza morte. Jesus nunca vai te pedir alguma coisa que produza morte. Fala comigo, eu preciso fazer tudo o que ele me disser. Até o que eu não gosto. Fala aí. Fala de novo, até o que eu não gosto. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Enquanto não chegou a hora dele fazer o milagre, está na minha hora de preparar o cenário para o milagre, fazendo tudo o que ele mandar. Enquanto não chegou a hora dele, fala comigo, chegou a minha hora. Não, vocês não entenderam, todo mundo bocejando. Jesus, vamos lá. Vocês estão cansados desse calor, né? Mas tudo bem, irmãos, vamos voltar aqui. Enquanto não chegou a hora dele, fala comigo, chegou a minha hora. Chegou a minha hora. Agora sim, o sono vai embora, em nome de Jesus. Todo cansaço vai embora, em nome de Jesus. Chegou a sua hora, irmãos. Tem gente que só deixa para fazer o curso depois que foi contratado no emprego. Tem gente que só deixa para ficar belamente depois que o varão já está vindo à igreja. Já até viu outra. Meu Deus do céu, vai se preparando para o milagre. Ah, mas eu não tenho ninguém. Você tem Jesus. Eu amo essas mulheres lindas, maravilhosas, que andam arrumadas e perfumadas para Jesus. Porque a hora que o milagre chega, já está tudo preparado da sua parte. Então você pode, faça o curso de inglês, você pode, vai aproveitar e vai estudar mais. Você pode, se arrume da melhor maneira. Você pode, enquanto não chegou a hora dele, chegou a sua hora. Amém. Porque Maria falou, peraí, ainda não chegou a hora dele. Então vocês têm que fazer tudo que ele mandar. Não chegou a hora dele, mas chegou a hora de vocês trabalharem. Não chegou a hora do seu marido se converter, mas chegou a hora de você servir ao seu marido. Não chegou a hora da sua esposa ficar curada, se converter, mas chegou a hora de você tratar a sua esposa da melhor maneira possível. Vocês percebem isso? Porque a nossa parte precisa ser feita. Vocês percebem que Maria incentivou os serventes a fazerem o que o Senhor estava mandando para que o milagre acontecesse? Amém. Não chegou a sua hora ainda de comprar casa própria, mas para de gastar o dinheiro todo, começa a guardar um dinheiro, começa a investir, meu irmão, em nome de Jesus. A igreja é conhecimento também. O povo de Deus é o povo mais inteligente dessa terra, diz a Bíblia lá em Deuteronômio. Ah, eu quero tanto ter um carro, mas enquanto isso é um McDonald's de 2 em 2 dias. Como é que você vai ter um carro? Não é verdade? Ai, meu sonho fazer um curso. Mas eu gasto com Spotify, eu gasto com Netflix, Disney Plus, eu gasto Amazon. Então como é que você vai fazer o curso? O que é prioridade na sua vida? O que você precisa para viver? Dá para tirar isso? Irmãos, é só você começar a questionar teu pensamento. Eu vivo sem Amazon? Vivo. Irmãos, a gente vivia sem celular. A começar. Eu vivo sem Netflix? Vivo. Eu vivo sem Spotify? Vivo. Se você começar a colocar na lista, agora você não vive sem a presença dele. Agora você não vive sem vida de obediência. Você não vive, irmão. Você não vive. Você não vive. Então, se você tem sonhos e ainda não chegou o milagre, ainda, porque já está na agenda dele, ainda não chegou a hora dele agir, já chegou a hora de você agir, já faz tempo, já está até atrasado. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para você se animar, para você se levantar, para você sair desse marasmo, fazer uma atividade física. Eu quero ser curado desse joelho, eu quero ser curado dessa pressão. Vai dar uma caminhada, irmãos. Não chegou a hora dele fazer o milagre, mas chegou a tua hora. A hora de você fazer tudo o que ele manda. E aí o versículo 6 diz assim, versículo 6, estavam ali 6 talhas de pedra,
que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. E aqui é muito interessante, porque o número 6 na Bíblia, e literalmente de Gênesis a Apocalipse, é número de homem. Lá em Gênesis, você não precisa ir, mas no capítulo 1, versículo 27 e 31, a Bíblia diz que Deus fez o homem no 6º dia. Gênesis. Quando chega em Apocalipse, lá no capítulo 3, no versículo 18, a Bíblia diz que o anticristo vai usar o número 666. Não é o número do diabo, o número de homem, diz Apocalipse. Número de homem. Então, de Gênesis a Apocalipse, o número 6 simboliza o número do homem. A parte que o homem precisa fazer. Aquilo que cabe ao homem. Então, quando você lê que estavam ali 6 talhas ou vasos de pedra, não é por acaso, irmãos. Porque nada do que Jesus faz é por acaso. Você não encontra alguém na rua por acaso. Alguém não passa um zap errado para você por acaso. Sempre tem um propósito. Aquelas 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações apontam para a parte humana. Apontam para aquilo que nós precisamos fazer. Porque vou voltar a dizer, o seu milagre está na agenda de Jesus. É só questão de tempo. E aquelas talhas ou esses vasos, cada um deles comportava aproximadamente entre 80 e 120 litros. Por quê? Dependia muito. Essas talhas de pedra, esses vasos de pedra, eles eram escavados para serem feitos. Então, alguns, quando se permitiam, preste atenção, quem é vaso vai se ligar. Alguns que se permitiam ser mais escavados, cabiam mais líquido. Eita. Cabiam mais água. Olha aí. Porém, aqueles que eram mais resistentes, lembra que o profeta Isaías falou? Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Quanto mais aquela talha, aquele vaso era cavado, mais água ele cabia. Quanto menos ele se permitia ser cavado por ser muito resistente, menos água cabia. E quem é vaso já entendeu. Que quando você permite o trabalhar de Deus, você vai suportar, você vai permitir na tua vida um maior volume de água, que é a palavra, que é a presença do Senhor. Mas, irmãos, ser trabalhado pelo Senhor dói. Ser trabalhado pelo Senhor é difícil, mas no final não é só você que vai beber da água, não. Vão ser muitas pessoas, você vai ser fonte de água viva. E essas talhas usadas para as purificações, como é que funcionava? Você chegava então no casamento, talvez, vamos dizer, pastor Luiz e Patrícia, 3 dias de viagem para chegar lá. Patrícia, o irmão Carlos, 1 dia de viagem, cada um via de um lugar. Então alguns chegavam e lavavam só os pés, que era comum. Mas outros acabavam passando um pouquinho do ponto, lavava a mão, lavava o rosto. Eu já vi uma pessoa lavar dentadura numa pia assim, de restaurante, que eu fiquei, eu, João. Eu falei, eu não tô vendo isso, misericórdia. Lá em Vassouras. Nunca me esqueci, nunca mais entrei ali, irmãos. Tinha uma piazinha assim para as pessoas lavarem a mão. E a senhora tava lá, tirou a dentadura, lavou. Vocês imaginam eu, né? Pegou o sorriso para almoçar. Falei, misericórdia, o que seria isso, gente? A história é assim. Então tinha umas pessoas que acabavam lavando além do que devia. Não lavava só os pés empoeirados, lavava a mão, lavava o rosto, passava no cabelo. E vocês percebem? A água foi acabando. Sabe por que o vinho às vezes precisa acabar na nossa vida? Para a gente entender que os nossos vasos estão vazios. Porque a água foi acabando e ninguém foi percebendo. Porque Jesus falou, enchei essas talhas. A talha não era para purificação, então tinha que estar cheia. Elas precisavam estar cheias. Então as talhas estavam vazias. Irmãos, tem várias coisas aqui nessa festa que a gente pode denunciar. Por que estavam vazias? Era exatamente para limpeza, para purificação. Por que as nossas vidas estão com tão pouca água, irmãos? Por que as pessoas contam um problema para nós e a gente não sabe se chora? Se pensa, qual especialista que eu vou mandar ela aí? Mas a gente não tem fé para começar a orar, para clamar, para pedir ao Senhor para fazer um milagre. É verdade. A Dona Clara está de novo nesse filme. Quem viu o Quarto de Guerra lembra da Dona Clara, né? Aquela personagem maravilhosa. Ela está de novo nesse filme. E a participação dela é exatamente na oração. Na oração. A gente despreza demais a oração, irmãos.
A gente pensa como vai ajudar as pessoas de forma humana, mas a gente precisa aprender a orar mais. As nossas talhas, os nossos vasos têm que estar cheios. Amém, Senhor. E aí, então, cada vaso levava de 2 a 3 metretas, dependendo, como eu falei, do nível onde o vaso foi trabalhado para caber mais água. Versículo 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram até a metade. Totalmente. E eles as encheram só um cadinho. Pois é, porque a gente é assim, né? Deixa esvaziar, esvaziar, esvaziar. Quando a coisa aperta, você não conseguia vir no culto de quarta-feira, você consegue vir a todos. Você não conseguia vir um domingo do mês. Você não falta mais domingo. Consagração para você nem pensar, acordar no sábado às 8, às 9, para estar aqui às 10. Mas agora que a coisa apertou e o vaso esvaziou, eu estou em todas as consagrações. Valente de Davi, não posso ver um mendigo na rua, eu sinto uma dor, meu irmão. A coisa tá difícil, a pessoa vai para Valente de Davi. É mentira o que eu tô falando, irmãos? Não é. Porque a gente é assim, esvaziou o vaso, deixa esvaziar demais, depois enche, como Jesus falou, eles encheram totalmente, não deixaram nenhum espacinho vazio. Só que a nossa vida precisa estar assim constantemente. Os nossos vasos precisam estar cheios totalmente, porque se tem água no teu vaso, não vai ter vergonha. Se tem água no teu vaso, vai ter aqui naquele momento vinho, então água sendo transformada em vinho. Mas antes do vinho tem que ter água. Fala comigo, antes do vinho, você que está em casa também, tem que ter água. Todo mundo quer o vinho, mas ninguém quer água. A água é a palavra de Deus, é a presença de Deus. Mas o vinho é a festa, o vinho é a alegria. É por isso que Deus permite o vinho acabar em nossas vidas. Irmãos, algumas coisas que nós perdemos, pensa aí. Pensa em coisas que vocês perderam. Te levaram para um lugar melhor. Você está mais cheio. Aleluia. Não é verdade? Você está mais sensível à voz do Senhor. Você está mais prudente. Você está mais prudente. Irmãos, preste atenção. Tudo tem um propósito em nossas vidas. A parte humana feita completamente antecede o milagre do Senhor. Porque a limitação humana é exatamente o momento onde Jesus fala: eles não podem mais, agora sou eu. Então, quando você faz tudo o que você tem que fazer, chegou a hora do milagre. Já procurou todos os médicos, especialistas. Está fazendo a sua parte, alimentação, medicação, exercício físico. Agora é a hora dele fazer. Vocês não estão entendendo. Se você tem feito a sua parte completamente, chegou a hora de Jesus realizar o milagre. Aleluia! Chegou a hora de Jesus realizar o milagre. Encha totalmente o teu vaso. Irmãos, busque o máximo que você puder. Tá indo para o trabalho, coloca o teu fone e vai ouvindo um louvor. Tá lá trabalhando, se você pode, fica ouvindo uma pregação, uma palavra, um podcast, um louvor. Entrou no carro, voltando do trabalho, liga a tua rádio, louvores ao Senhor. Não é tempo da gente perder tempo, a coisa está muito difícil, irmãos. Hoje eu estava até comentando ali com as meninas, as pessoas foram almoçar ali no Metropolitano, não sei se vocês viram, daqui a pouco acharam que era tiroteio, todo mundo se jogou no chão. Era o piso que levantou, afundou, não sei nem dizer o que foi, na praça de alimentação toda. Foi um barulho que parecia tiroteio. Eu falei, gente, o que está acontecendo? É o fim dos tempos. Uma construção tão... Mas João falou, o terreno ali deve ter trabalhado. E é nova. Nova, uma construção nova, exatamente. A gente nunca sabe quando a coisa vai acontecer. Você acha que está dentro de um shopping, você está seguro. Graças a Deus não aconteceu nada, mas tinham idosos no chão. Se jogaram no chão achando que era tiroteio. A gente nunca sabe, preste atenção, quando a vergonha vai chegar. A gente nunca sabe quando o nosso vinho vai acabar. Mas se você convidou Jesus, você não vai passar vergonha. Não vai ter vergonha, vai ter honra. Não vai ter vergonha, vai ter honra. Versículo 8, aleluia. Versículo 8 diz assim: então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Irmãos, nas ordens de Jesus não tem negociação. Você não pode tentar negociar o que Jesus já determinou. Jesus lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Quem era o mestre-sala? Era o cerimonialista daquela época.
a pessoa responsável pelo casamento. É aquela pessoa que sabe mais do casamento do que os noivos. Alguém que sabe tudo que vai acontecer no casamento do início ao fim. Alguém que estava no controle humano daqueles 7 dias. Era o cerimonialista. E eu quero dizer para vocês nessa noite, perceba, quando Jesus fala, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eu quero te dizer que Jesus não tem medo dos especialistas. Jesus não tem medo dos especialistas. Porque quando ele fizer um milagre na sua vida, pode levar para os especialistas comprovarem o milagre. Aleluia. Aleluia. Glória. Você pode levantar a sua mão e dizer aleluia. Aleluia. Jesus, fala comigo, Jesus não tem medo dos especialistas. Ele sabe o que faz. Ele sabe como faz. Irmãos, você vê Jesus provando vinho? Se fosse eu e você, deixa eu só ver se realmente isso virou vinho. Dá uma prova de vinho antes de você levar para o mestre-sala para eu não passar vergonha. Irmãos, a gente é muito humano. Só para eu ter segurança de que é realmente vinho. Primeiro milagre. Não esqueça que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Imagina o primeiro milagre que ele fez e chegarem lá, ué, Fanta uva. Já pensou? Que vinho que é? Agora que vocês entenderam, né? Que vinho que é? Que show da Xuxa é esse, não é verdade? Que vinho é esse? Que agora virou esse meme, né? O meme agora é esse. Que vinho é esse? Ai, gente, a menina hoje em dia é cristã, né? A garota que fez a história do que show da Xuxa é esse. Irmãos, preste atenção. Se chegar lá e não é vinho, ou se a qualidade fosse ruim, ou se fosse pouco vinho, mas Jesus, ele está tranquilo quanto que ele faz. Era o primeiro milagre dele, ele sabia que quem fez foi o Pai através dele. Amém, meu Deus. Eu quero dizer para você que as lutas que você passa, os problemas que você passa, vão trazer para você um vinho muito melhor do que o que você achava que tinha. Aleluia! Você achava que tinha saúde. Essa enfermidade vai te levar a um nível de saúde muito melhor do que o que você tinha antes. É assim que Deus faz. Você achava que teu casamento era bom. Quando Jesus te trouxer o bom vinho, você vai ficar melhor do que na lua de mel. Oh, meu Deus. Segura aí, Fernanda e Alan, para o dia 21, né? 19, não lembrei agora. 19. Segura aí para os casais. O vinho vai ser melhor. Você achava que estava num bom emprego. Aí chega a demissão. Jesus te leva para um lugar muito melhor, porque o bom vinho é sempre melhor. Você achava que na sua casa estava tudo perfeito. Jesus te gera um desconforto. Lembra que eu falei que os desconfortos vão nos levar para lugares melhores? Essa casa só foi comprada porque tivemos um desconforto no aluguel. Eita. Não é verdade? Olha como é que Deus faz. E na hora você não entende. Você quer se jogar no chão e dizer, meu Deus, mas que isso, Senhor? Quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra. Meu Deus, eu não estou entendendo nada, Jesus. E a gente começa a lembrar Jesus como se ele não soubesse tudo que a gente faz. Eu te sirvo por amor. Igual o fariseu, né? Eu jejuo, eu oro. Jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Não é assim que a gente vive. Como pode a gente começar a querer lembrar Jesus de coisas que ele sabe? Mas é a nossa parte humana. Começando a lembrar, Senhor, não é possível. Todo desconforto vai te levar para um lugar melhor. Amém. Simone, o Senhor manda te dizer desde o início desse culto, para você esperar. Aleluia. Não se apavore, espere. Porque esse desconforto está levando vocês para um lugar melhor. Aleluia. E é assim que Deus faz, tá, irmãos? É assim que Deus faz. Se você está na presença dele, chega a notícia de um exame, esse desconforto vai me levar para um lugar melhor. Quantas pessoas começaram, tipo eu, a fazer atividade física porque tiveram um problema de saúde? Não é verdade? Tiveram que tomar um susto, tipo eu, para poder começar a sair. Né? Quando eu tive problema de coluna lá em 2010, eu comecei a me mexer. A gente vai precisar passar por alguns desconfortos para chegar onde Jesus quer que a gente chegue. Moriá só nasceu porque passamos por um desconforto. Irmãos, pensem em quanto desconforto já aconteceu, que você chorou. Meu Deus do céu, você achou que ia acabar a sua vida e está você aqui hoje. Glória. Aleluia. Está você aqui hoje. Não é verdade, irmãos? É só pensar um pouquinho.
Os desconfortos são chatos. A gente culpa as pessoas. Isso é culpa do fulano. Não é culpa de ninguém. Deus está usando essa situação para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para mudar o teu caminho. Se os desconfortos não viessem sobre a minha vida, irmãos, eu estava até hoje na mesma vida. Se os desconfortos não viessem sobre a tua vida, vocês estavam até hoje na mesma vida. Deus é maravilhoso, aleluia, Ele sabe o que faz. Por isso eu volto a dizer que Jesus não tem medo de especialistas. Versículos 9 e 10, a Bíblia diz assim: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Imagina, mandou chamar o noivo. Que nem sei se ele estava sabendo dessa história toda. E ele não chama a noiva. Lembra que eu falei para vocês que a família da noiva era quem organizava? Se a família do noivo não fosse bem tratada, ela poderia ser processada. Então, quando ele bebe, imagina, irmãos, eu fico imaginando o coração, porque ele prova e fala assim: chama o noivo. Já foi chamado por alguém que você fica assim, misericórdia. A primeira pergunta é: o que eu fiz? Mandou me chamar. E por que a gente nunca pensa, vai me dar um aumento? Ai, vai me elogiar. Ah, vai me dar um presente. Vai contar um testemunho. Não. A gente pensa no pior. Ele manda chamar o noivo sem dar uma palavra. Vocês imaginam onde o noivo estava? Não sei. Vocês imaginam uma festa que já estava lá no 8º dia aproximadamente. Até chegar o noivo. Imagina que os discípulos ficaram ali conversando entre eles. Imagina Jesus olhando aquela cena toda esperando. Imagina os serventes que nem discípulos eram, só fizeram o que Jesus mandou, que eles nem conheciam direito. O climão até o noivo chegar. Mas eu quero dizer para você que Jesus também é especialista em acalmar climão. Jesus é especialista quando ele chega, irmãos, o climão é desfeito. Quando Jesus chega em algum lugar não tem vergonha, tem honra. E aí vem o versículo 10. E lhe disse, olha essa lacuna entre o 9 e o 10, hein? Chegou o 10. E aí o mestre-sala disse, todos costumam por primeiro mover. O homem também torturou, né? Porque em vez dele dizer o que quer, todos costumam por... Quer dizer, Fernando, já estaria pensando, já vi que eu fiz alguma coisa errada. Todos costumam por primeiro o bom vinho. E quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Ainda tem um ponto e vírgula. Meu Deus, tá. E agora? Aí ele vem. Parece aqueles médicos, né? Olha, eu amo os médicos, louvado seja Deus por eles. Mas tem alguns que vou te falar, eles te matam antes de você ter alguma coisa. Sim. É, exatamente. Você não se sentindo bem? Aí aquela olhada assim, né? Eu já tô assim, né? Ainda mais sem resultado de exame. Por quê? Aí a gente sente tudo. Não, na verdade eu tô com umas dores de cabeça. Não, na verdade eu não sinto mais dores. Aí você começa a sentir tudo. Porque especialista é assim. Toda classe de profissional, de uma forma geral, quando eles são conscientes daquilo que eles sabem, eles vão trazer uma perspectiva da realidade deles. Né, Simone, como advogada, você traz a perspectiva. Ó, essa causa, humanamente falando, não tem como ganhar. Só quando você pega um profissional que é mais empático, ele já vai dizer, mas Deus pode todas as coisas. Quando os médicos falam isso, vocês creem em Deus? Orem. Porque eu já vi milagres. E Deus pode fazer milagres. Amém, meu Deus. Mas enquanto isso, tem os profissionais que dizem, ó, não tem como, é impossível. Vai viver com isso pro resto da vida. Vai morrer. Quer comprar essa casa? Aí você chama uma pessoa que entende do negócio. Nem com esse dinheiro, irmãos. Tem um irmão lá na capelania, na quarta-feira, ele estava contando pra gente. Ele comprou um apartamento. Ele já morou em todas as comunidades que você imaginar. Ele comprou um apartamento agora aqui no Anil, cai pra trás, com 2 mil de entrada. 2 mil de entrada. Ele conheceu uma corretora que falou para ele, não, a gente vai conseguir com menos, não é? Ele conseguiu o dinheiro emprestado, deu a entrada, já está até morando no apartamento. Mas certamente antes disso ele ouviu, não existe, você não vai conseguir comprar nada, já ouviram isso? Você não vai conseguir comprar nada em lugar nenhum com esse dinheiro. Jesus não tem medo de especialista não, irmãos, ele sabe o que faz e como faz. Não tem médico, não tem chefe, não tem corretor de imóveis, não tem nem pastor.
Tem pastor que acha que sabe mais do que Deus. Tem pastor que vem como especialista e diz, isso aí na tua vida é morte espiritual. O que é isso, irmãos? Você tem que animar a ovelha, exortar e encorajar. Meu irmão, há tempo de vida ainda para você. Se levanta, eu acredito em você. Vamos, eu estou contigo. Amém. Amém? Não tenha medo dos especialistas não, porque Jesus está acima de todos eles. Aleluia. E aí quando passou todo esse pavor, quando depois que o mestre Sala diz, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente o servo inferior, aí ele chega com a notícia boa. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Para o final. Por que o bom vinho era servido primeiro? Para causar boa impressão nos convidados. Os convidados bebiam, que vinho bom. Foi passando o tempo, todo mundo já embriagado, todo mundo já muito alegre, qualquer coisa estava servindo. Por que a gente vai nas festas e geralmente eles começam servindo o quê? A coxinha. Geralmente começa com a coxinha, ou então umas pastinhas com nada, que você fica naquilo, né? Aqui no Brasil é o contrário. Porque lá no Oriente, tudo que era bom vinha primeiro. Que tristeza que dá quando você já comeu todas as coxinhas e vem isca de filé mignon. Eita, papai. Vocês já foram em casamento assim, que no final tem isca de filé mignon? Eu amo. Começa a sair os camarões. Você fala, gente, onde é que estava tudo isso? Porque aqui no Brasil, eles querem poupar. Então vai, olha que eu amo coxinha, irmão. Graças a Deus eu gosto de coxinha, mas vai tudo no início. O que é isso aqui? Pastinha de não sei o que. Aí você não sabe nem o que é o nome. Você está com tanta fome que você come. Eu já fiz isso, vocês já fizeram? Amém. Eu não sei nem o nome que ele falou, mas eu tô com muita fome, eu vou comer. É mais teu. E vai isso, e vai aqui. Aí chega no final, aí bota aqueles macarrão, vai. No final começa, é carne, é camarão, é bacalhau. E você fica, meu Deus, não aguento mais. Não, obrigada. E você fica assim, não, mas uma tristeza. Uma tristeza. Mas lá no Oriente não é assim. Lá no Oriente eles querem impressionar. Então primeiro bom vinho. O certo era esse, né, irmãos? Primeiro camarão, primeiro filé mignon, primeiro... Lá eles fazem assim. E a pessoa já fica com aquela... Se a pessoa for logo embora da festa, qual a impressão que ela ficou? Que a festa foi boa. Olha que inteligência. A festa foi boa. Mal chegamos. Sabe quando você vai naquela festa? Eu não consigo parar de falar do casamento de vocês dois, né? Porque não tem como. Sabe quando você vai naquela festa que mal você chegou, a pessoa já tá bolinha de queijo, alho poró? Eu não posso sair da câmera. Mas é muito bom isso. Você já chega, mas você nem sentou, você está comendo. Vocês já foram envolvidos por esse tipo de festa? Você já está alegre, você fala, meu Deus. Irmãos, a verdade é essa. A verdade é essa, já fica feliz. Porque no início, enquanto não está servindo comida, você está reparando a noiva, o noivo, o local, as flores. Depois você não repara em mais nada. Foi o que aconteceu nesse casamento. Ninguém estava reparando em mais nada, mas graças a Deus que a irmã Maria estava lá. E fez uma denúncia que salvou aquela festa de casamento. Aleluia! E aí, por isso que a Bíblia fala que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Diz o versículo 11: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Um milagre. Quantas consequências? Jesus deu princípio aos seus sinais. Quem viu The Chosen aí, vocês lembram que depois desse milagre, começou todo mundo, é aquele do casamento, aquele que transformou água em vinho. Aí já começou a coisa diferente, não é mais o carpinteiro, né? Que nós somos conhecidos, os homens lá fora nos conhecem de acordo com as nossas deficiências. É aquele da perna torta. É aquele que não anda direito. É aquele que não tem cabelo. É aquele... Já viu? Já perceberam isso? É aquele que perdeu a mulher. As pessoas só citam as outras por questões que elas acham que não são legais. É aquele que estava preso. Lembra dele, não? É assim que as pessoas fazem. Aí todo mundo, lembrei. E aí você já fica mais ou menos ligado em quem é. Mas Jesus não nos trata assim. Jesus não olha para as nossas deficiências. Jesus nos chama pelo nome. Jesus nos chama pelo nome. Nessa noite, Jesus te chama pelo nome. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Primeira consequência do milagre. Segunda consequência. Leia comigo. Manifestou. Vocês não estão comigo? Versículo 11. Vamos lá. Manifestou a sua glória. Gente, todo mundo que estava lá viu o que aconteceu. A glória de Deus encheu aquele casamento, aquela família, aquela festa. A glória de Deus se manifestou.
E a terceira consequência, os seus discípulos creram nele. Quem já estava com ele começou, não posso voltar atrás não, é ele mesmo, Filho de Deus. Ou seja, até esse momento, os discípulos andavam com ele, mas não criam nele. Andavam por andar, porque domingo é dia de culto. Domingo que vem então que é ceia. Não criam. Porque senão a Bíblia não ia dizer isso. Os seus discípulos creram. Estou falando de discípulos, não são serventes. Se fossem os serventes, tudo bem. Mas os seus discípulos creram nele. Eles já estavam andando com Jesus, mas não acreditavam verdadeiramente que ele podia fazer milagres. Às vezes, não faz assim com a cabeça, incrédulos, estamos assim. Às vezes a gente fala muito assim. Às vezes, a gente vem para a igreja, tá? Mas enfim, quando dá um negócio ruim, a gente começa, misericórdia. Meu Deus, como é que não aconteceu esse milagre até agora? Porque somos discípulos que às vezes não estamos crendo nele. Irmãos, tem que ter confiança. E é um exercício. Confiança é exercício. Você confia hoje, você confia amanhã, você confia no dia bom, você confia no dia mal. Em nome de Jesus. Através do milagre que Jesus vai fazer na sua vida, muitos vão crer nele. Aleluia. Aleluia. Perceba que o bom vinho... Pastora, o que era o bom vinho naquele tempo? Era o vinho que passava pelo processo e não azedava. Quem veio quarta-feira eu dei spoiler e falei sobre isso. É quem suporta o processo sem azedar. E eu falei aqui, irmãos, vamos largar a mão desse azedume no meio cristão. Dessa ira de Instagram. Dessa raiva de postagem. Misericórdia, irmãos. Na tua Bíblia está dizendo assim, a igreja vai ser conhecida pela acidez? Não. A igreja vai ser conhecida, irmã? Pelo amor. O bom vinho não azeda. Quem é bom vinho suporta todos os processos sem azedar. O bom vinho naquele tempo, mesmo passando por todos os processos de fermentação, preste atenção, não perdia a doçura, nem o sabor. É por isso que os irmãos e as irmãs da Assembleia de Deus Alto Moriá, e você que está aí conosco, estão na luta, estão na prova, mas estão como? Olha lá, Fernanda, ó. Cabelo lindo, blusa branca, saia preta, maravilhosa. Ninguém sabe os B.O.s que estão aqui dentro. Estou dando um exemplo, tá, meu amigo? Não é verdade, irmão Murilo? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que está se passando dentro de você ou as lutas que você carrega. Porque o bom vinho não azeda. Eu posso estar com problema, mas eu não vou azedar em cima do meu irmão. Eu quero continuar sendo doce, tendo sabor. Irmãos, eu fui para o hospital fazer visita na época que minha perna doía dia e noite. E eu chegava lá dizendo, Jesus curava, minha perna doendo. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus tratava. Porque a minha dor não pode fazer eu azedar em cima das pessoas. A minha dor não pode fazer com que eu perca a doçura, que eu perca a essência. O processo não vai me azedar. Fala comigo, o processo não vai me azedar. Aleluia. Aleluia. Versículo 12 para a gente encerrar. Tem um detalhe aí no versículo 12. Muito interessante. Preste atenção. Depois disto, desceu quem? Ele, Jesus, para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Porém, eu falei para vocês prestarem atenção no início da mensagem, que no versículo 1 de João 2, a Bíblia diz que estava ali a mãe de Jesus. Quem estava no primeiro lugar no início da festa? A mãe de Jesus. No versículo 2, Jesus também foi convidado e seus discípulos. Depois que o milagre acontece, Jesus assumiu o seu lugar naquela vida, naquela família, naquela festa, naquele casamento. Porque agora não é mais a mãe de Jesus. Agora, depois disso, desceu ele, aleluia, para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Todo o processo vai colocar Jesus no lugar que ele tem que estar na nossa vida. Porque no início da história era a mãe de Jesus. Quantas pessoas primeiro conheceram aqui a mãe de Jesus? E eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã. Mas ela não é o próprio Deus. Ela falou, as últimas palavras de Maria na Bíblia, fazei tudo o que ele vos disser. É uma questão da gente pensar. Eu sei que o inimigo cega. Mas quando acaba tudo, agora Jesus desce na frente.
Agora colocaram Jesus na frente como ele tem que estar. Agora Jesus assume o lugar que ele tem que assumir. Tem vezes que o vinho acaba para Jesus assumir lugares na nossa vida que eram da irmã Maria. É verdade. Às vezes a irmã Maria na nossa vida é o emprego, é a família, é o filho, é até a internet. Vamos ficar de pé porque hoje é noite de milagres, amém?